Bom dia! Está começando mais um Artcast. Artcast é um projeto desenvolvido pelas alunas de produção cultural da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Me chamo Lauriane Pereira e hoje estarei entrevistando a artista Karina Brizola, a sexta artista a participar do nosso programa. Karina é artista visual, formada em bacharelado em produção e política cultural pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e mestranda no programa de pós-graduação em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Sua linha de pesquisa decorre na educação em artes e processos de formação estética. Além disso, a artista também atua como ilustradora, designer e é uma das idealizadoras e produtora do Sarau da Vijoca e integrante do grupo cultural Abiaxé. Karina irá nos contar um pouco sobre como surgiu sua paixão pela arte e como foram surgindo as linguagens artísticas citadas anteriormente no decorrer de sua trajetória, e como ela está lidando com seus processos de produção neste contexto pandêmico qual estamos vivendo atualmente. Karina, conta um pouco para nós sobre sua arte, como surgiu seu interesse por essas linguagens artísticas? Oi, oi, tudo bem, gente? Então, primeiro eu agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês, gravando esse podcast. Bom, eu iniciei assim profissionalmente com designer, né? Porque eu fiz um técnico em publicidade quando eu estava no ensino médio. E aí eu fui apresentada ao designer gráfico e aí comecei a me interessar mais por essa área dentro da publicidade. Depois, quando eu já estava na universidade, aí a gente tem todo um universo que se abre pra gente aqui, né? E aí, bom, desenhar é uma coisa que eu faço desde criança, né? Então, na universidade eu percebo que eu podia unir essas coisas dentro do designer mesmo. E aí eu comecei a ilustrar também, ou seja, eu comecei a desenhar à mão mesmo. E aí passar isso para os programas de designer, de trabalhar com essa edição, diagramação e tudo mais. E aí, por último, assim, veio a produção em si, que eu não trabalhava com produção cultural antes de entrar na universidade. E aí aqui eu comecei a me envolver com a comunidade da cidade de Jaguarão e fui apresentada a Mãe Nícia, ao Ilha Xamaniche de Xangô. E lá também entrei no grupo cultural Biaxé, né? Que é um grupo de arte e cultura que a gente trabalha com contra o racismo religioso através de atividades culturais educativas, né? A gente trabalha majoritariamente com dança, fazendo a representação dos orixás, mas existem outras naturezas de atividade também que a gente começa a implementar, com contação de histórias, enfim. Olá, Karina. Nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite, né, para participar do Artcast. E somos gratas, né, pela tua presença aqui neste momento. Então, Karina, gostaria de saber se tua linha de pesquisa, que é relacionada à educação em artes e processo de formação estética, tem relação com tuas trajetórias no desenho, ilustração e até mesmo com os coletivos que tu integra, né, como a Biaxé, o Sarau do Joca, enfim. Gostaria de saber a sua linha de pesquisa sobre essas temáticas tem relação com isso, né, da forma do desenho, do gesto, da expressão e etc. Então, tem bastante relação, sim, principalmente com o meu trabalho no Abiaxé e com o Ilha Xamaniche de Xingu, que eu faço parte. É, a gente, como eu comentei das atividades educativas e culturais que a gente faz em combate ao racismo religioso, muitas dessas atividades são com crianças, né? Algumas são para o público aberto, como no teatro, por exemplo, não tem essa distinção de faixa etária, mas a gente faz algumas oficinas assim especificamente com escolas e foca no ensino dos piquitititos, né? E aí a gente percebeu, eu conversando com a mãe Nícia, né? Percebemos que faltava assim a gente trabalhar essa questão da identidade com as crianças do nosso próprio terreiro, né?
E até a mãe me falou assim que nessa doação à vida pública que ela tem, ela às vezes se sentia em falta com as meninas, principalmente as netas dela, por não conseguir, né, fazer essa discussão muitas vezes ali dentro, por estar tendo que combater isso na rua, por ser uma questão de vida, né, de sobrevivência até para nossa religião. Então, o meu projeto de pesquisa no mestrado está sendo desenvolver essa parte da criação artística dentro do espaço de terreiro, pensando na criação de livros de artista. E bom, como estamos na pandemia e eu tenho que realizar essa pesquisa de qualquer forma, eu vou realizar com as netas da mãe Nice, porque elas vivem no Ilê e aí não vamos ter problemas, né, de aglomeração. E posteriormente, no momento sem pandemia, vamos aplicar isso com as crianças do terreiro ao todo. Mas a pesquisa basicamente consiste nisso, né? Eu quero criar um espaço para que eu possa apresentar ali para as gurias novas referências artísticas, afro-religiosas e pensar nessa construção de forma e tudo mais, do desenho mesmo, que é uma coisa que elas fazem muito, elas desenham muito. Eu tenho essa relação de desenhar bastante com elas, então nos próprios desenhos eu acabei percebendo a tradução de estereótipos que são impostos mesmo pela própria indústria cultural, né? Para eu dar um exemplo para ficar mais explícito o que eu tô dizendo, por exemplo, elas desenham muito Iemanjá, Yansan, Oxum, que são entidades, orixás femininos do candomblé. E quando você olha esses desenhos, elas falam, né? Ah, eu fiz Mamãe Iemanjá. E quando você olha a figura em si, essas entidades se parecem muito mais com princesas Disney, por exemplo, do que com a própria representação dessas entidades no terreiro. Sendo que elas são crianças que nasceram no espaço de terreiro, elas frequentam aquele espaço desde a barriga da mãe. Então, refletindo nessas questões, nasceu essa minha proposta. Não sei se ficou muito claro, pode me perguntar aí se alguma coisa passou meio. Se eu passei muito rápido. E também gostaria de saber quais são as tuas referências diante do teu trabalho. E bom, nossa, é difícil falar das referências, porque eu tenho muitas, mas acho que eu vou falar três que no presente momento estão muito fortes, assim, né, no meu imaginário, que é a Tayla Barros, a Caindie e o Robinho Santana. Acho que são os três artistas, assim, que estão muito fortes no meu cotidiano no momento. Então, Karina, ficou ótimo, ficou bastante claro, sim. E eu achei bastante interessante, né? Porque a temática sai dessa parte eurocêntrica da arte, né? Que, que bom, né? É dominada na arte, né? E achei muito bacana trazer esse tema, né? Porque eu também me identifiquei ali com a tua fala final, né? Eu também participei da religião da barriga da minha mãe, né? Até uns 15, 16 anos, se eu não me engano. E achei bem bacana, né? Tu usar esse espaço para fazer isso, porque eu acho que é interessante, né? A criança, ainda mais nós negras, né? Acho bastante interessante nós sabermos já desde criança, né? Essa trajetória afro, assim, porque a gente não tem muito isso, né? Até mesmo na escola, né? Tipo, descartam a nossa história, assim. E é muito triste, né? Porque a gente não se identifica com várias coisas, né? Porque mostram coisas que fazem parte da nossa realidade, mas para nós talvez não faça muito sentido por não ser, como digamos assim, da nossa origem, sim. Não sei se
Tá certa a minha fala, assim. É... Achei muito bacana, assim, né? Tu trabalhar com essa estética afro, assim. Ainda mais com crianças, né? Que eu acho super importantes, assim. A criança já se reconhecer, né? Se identificar, assim, com o tema, né? Ali quando tu fala de identidade e tal, que tu fala que elas, ao desenharem orixás femininos, né? A representação do desenho dela vem a partir de outros desenhos culturais, né? Digamos assim, que foi apresentado a ela, né? Então ela sai um pouco dessa linha, desses gestos. Não sei se é bem gestos, né? Mas eu fico feliz por tu estar tomando essa iniciativa, né? De, de guiar, não guiar, uma forma de guiar, assim, as crianças, né? Para elas se reconhecerem, coisa que na minha infância eu não tive e, nossa, se eu tivesse, iria me ajudar bastante, né? Em questão de autoconhecimento, de identidade também, né? Porque nós somos acostumados a olhar, ter referências. Hoje, atualmente, a gente não tem tanto, assim, é bem diversificado, né? Mas, tipo, antigamente, tudo era mulher branca em propaganda, até mesmo em desenhos, né? Tipo, é raro tu ver uma figura negra atuando e tal. Então, achei bastante bacana essa parte. Então, Karina, agora eu gostaria de saber, né, como tu tá lidando com tua arte e teus processos de produção nesse contexto pandêmico que estamos atualmente. E surge justamente por conta disso, sabe? Por conta de um relato como o seu, de que não teve isso na infância. Porque quando a gente fala que a universidade é um espaço embranquecido, um espaço eurocêntrico, a gente fala isso porque realmente é. Ainda temos muito o que caminhar. Mas eu enxergo a escola ainda com uma deficiência ainda maior, sabe? Dessas narrativas. Porque na verdade, assim, eu só fui ter acesso a muitas coisas na universidade. Então, ainda que seja incipiente essas discussões ali dentro, ainda precisa enegrecer esse espaço, a escola ainda está muito atrás, né? Então, os discursos que a gente produz dentro da universidade tem que transpassar para fora. E já respondendo a sua pergunta, uma das formas que eu estou encontrando de produzir na pandemia é assim, é pensar no meu projeto. Eu estou atualmente me dedicando especificamente para o meu projeto do mestrado, para minha pesquisa, e produzo meus desenhos, meus quadros e tudo mais, mas no momento, assim, nesse mês, basicamente, eu vivi para esse projeto, para a escrita disso, para a construção. E na semana que vem eu vou estar aplicando já com as gurias, e aí eu vou entrar em um outro momento, assim, né, que é o da produção, porque elas vão produzir e eu vou produzir também. E quando eu digo que é essa questão da apresentação de novas referências artísticas e afro-religiosas, foi uma apresentação para mim também, porque eu tive que ir atrás dessas referências, porque eu tinha, mas não eram muitas. Então, depois disso, vem a parte da criação da criação do livro de artista mesmo, né? Isso vai se dar a partir da observação sensível do terreiro e das narrativas ali contidas, né? Eu vou até citar a mãe Estela de Oxóssi, que fala que o que não se registra, o tempo e o vento levam. E é isso, entender a arte como esse tempo e vento que levam essas narrativas da oralidade, que são marcadamente da oralidade, porque quando a gente fala de candomblé, a gente está falando de cultura oral que resistiu até hoje por conta da oralidade. E hoje temos pessoas registrando isso, e que bom, mas a gente deve preservar também essa questão da oralidade, né? Porque ela nasce assim e ela vai se manter dessa forma. Mas assim, só não consigo responder uma coisa bonita assim,
produzo artisticamente na pandemia dessa forma, porque é matando um leão por dia, né? Tem dias que a gente não tem vontade de levantar da cama e tem dias que seguem tranquilos e parece às vezes que eu nem tá tão ruim assim, sabe, de suportar. E eu acho que o que me dá força mesmo é a minha fé. Eu tô falando aqui de religião, né? Então eu acho que é um espaço onde eu posso declarar isso sem medo de julgamentos, de levarem isso para outro aspecto, né? Mas é o que me mantém com firmeza no pensamento para conseguir produzir, seja academicamente, seja artisticamente, seja continuar levantando da cama todos os dias com propósito, é a minha fé nos deuses, nos meus orixás, nos meus guias. E que tudo isso passe, né? Que a gente consiga estar na rua logo, vivendo sem tanta letalidade contra esse estado que tem um projeto de genocídio mesmo das populações negras e indígenas. Enfim, acho que é isso. Nossa, Karina, muito bacana, viu? Arrasou, viu? Até me emocionei agora no final da tua fala. Bom, eu não participei do candomblé em si, né? Mas conheço, claro, um pouco da religião. Mas eu participava da parte da cabinda, né? Ali. E tem suas diferenças, né? Mas não são muitas, digamos assim, né? E, e eu também comecei a me aprofundar nessas questões afro-religiosas quando eu entrei na universidade, né? Que eu comecei a procurar, pesquisar, porque além de eu achar lindo e interessante, né, essas nações religiosas de matriz africana, né, que a gente aprende muito também, né, dentro da religião, nas histórias dos orixás, dos exus, dos caboclos, dos preto velhos, enfim, dessa linhagem gigantesca que tem dentro da religião, né. E, nossa, mano, eu fico muito feliz por tu tá trabalhando com essa temática, sabe, porque eu acho que tu vai fazer muita diferença para muitas crianças, e não só crianças, né, para o público em geral que não seja eurocêntrico, né? E, mana, voa, mana. Tipo, tu tá no caminho certo, assim. E assim que tu tiver publicado, né, eu quero ler o teu artigo do mestrado, assim. Pode deixar, eu compartilho. Vai demorar um pouco para sair a dissertação. Vai levar mais um ano e pouco, mais ou menos. Mas assim que publicado, eu vou botar isso no mundo para rodar. Também dizer que no TCC eu desenvolvi uma pesquisa que pensa também a questão da identidade afro-brasileira. E sim, pensando na Umbanda também, eu tô falando do Candomblé aqui porque o foco do TCC em si, eu foquei nos orixás do Candomblé, mas o meu terreiro, ele é de Candomblé e Umbanda, e também tem a parte da Quimbanda. Só que, se a gente for pensar, ali são muitas identidades, né? Daria pra fazer a discussão da questão indígena, dos povos ciganos, mas eu no momento sou uma só e é um trabalho de muito fôlego, talvez para um doutorado, quem sabe. No mestrado eu foquei na questão dos orixás por conta disso, mas sim, a gente tem muitas aproximações. Temos mais coisas que nos unem do que nos separam, né? Apesar das diferenças. E no TCC eu fiz essa pesquisa voltada para as histórias em quadrinhos. Esse trabalho não está publicado, mas eu disponibilizei ele na internet e depois eu posso compartilhar com vocês o link para estar aí divulgando. Chama O Desenho do Corpo, o Corpo que Desenha, os quadrinhos brasileiros e a educação. E aí eu faço esse diálogo com a utilização das histórias em quadrinhos, que é uma linguagem artística completamente marginalizada no âmbito educacional,
E pensando na aplicabilidade da Lei 10.639 e 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né, nas escolas. E também é um trabalho bastante interessante, que pode interessar aí o pessoal. Nossa, Karina, sem dúvida, compartilha com nós o link aí, que nós vamos colocar na descrição aqui, né? Pra galera aí em geral dar uma olhadinha e entrar nesse mundo, né? Que eu acho super interessante e magnífico, né? O mundo afro-religioso. Então, Karina, agora pra gente não se estender muito, né? Eu gostaria de saber se tu teria alguma mensagem para passar pro público que está ouvindo o Artcast de hoje. Acho que se eu fosse deixar alguma mensagem mesmo, assim, seria que independente da religião, né? Que o fato de você não pertencer a uma religião não significa que você não possa conhecer, né, a parte lúdica dela e a produção sensível, né, a partir dessas narrativas. Então, a gente teve um episódio bem triste que aconteceu com esse desgoverno, que foi a retirada de um quadro dos orixás do Palácio do Itamaraty, se eu não me engano, e só por não pertencer à religião cristã, que é dessas pessoas. Então, acho que é isso. O fato de você não pertencer a uma religião não significa que você não possa conhecer a produção sensível, a produção artística que pessoas que pertencem estão aí produzindo. E que o combate a intolerância religiosa, na verdade, é também uma luta antirracista. Então, é um combate ao racismo religioso, porque a forma que as religiões de matriz africana e afro-brasileira, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o batuque, enfim, a jurema, xangô, como no Brasil a gente tem uma raiz muito grande, que é contra o racismo, né? Porque essas religiões não sofrem uma intolerância. Elas sofrem o extermínio, né? Então, por isso que eu digo que as pessoas têm que conhecer, independente se pertencem a essa religião ou não. Karina, muito obrigada por passar essa mensagem, que é de suma importância pra galera aí, né? Abrir a mente. E então, galera, agora conhecemos um pouco da artista Karina Brizola e sua linha de expressão artística. Nosso Artcast de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigada, Karina, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, né, para participar do nosso programa, nosso Artcast aqui. E bom, e um até breve, né? Tô ansiosa já para ler aí, né, tua dissertação. E sucesso, mana, muito sucesso e axé pra ti, viu? Bom, então, gente, o Artcast de hoje vai chegando ao fim. Fiquem ligadinhos, ativem o sininho, que já já tem mais Artcast para vocês. Até breve. Eu que agradeço o convite, o espaço aí para estar compartilhando com vocês a minha pesquisa e a minha trajetória, e nos vemos.